Elevo os meus olhos a Deus e tudo eu entrego a Deus. Ele tem o melhor, nunca estarei só. Ele é o meu tesouro maior. Confiança, socorro, eterna esperança, que nada é impossível para Deus. Espada, escudo, vitória, triunfo, a chave que nos traz salvação. Eu contemplo diante de mim uma porta aberta por Deus. Vou lutar e vencer, conquistar com poder. Esta porta ninguém fechará. Ele faz a porta se abrir, a terra eu possuir. Faz-me de novo acreditar. Vou caminhar sem desistir. Quebraram-se os grilhões, sou livre das maldições. O melhor que faço é confiar em Deus. Elevo os meus olhos a Deus. Eterna esperança, que nada é impossível para Deus. Espada, escudo, vitória, triunfo, a chave que nos traz salvação. Eu contemplo diante de mim uma porta aberta por Deus. Vou lutar e vencer, conquistar com poder. Esta porta ninguém fechará. Ele faz a porta se abrir, Ele faz a terra eu possuir. Faz-me de novo acreditar. Vou caminhar sem desistir. Quebraram-se os grilhões, sou livre das maldições. Aleluia. O melhor que faço é confiar em Deus. É confiar em Deus. É confiar em Deus. Antes de lermos o texto bíblico, amados, enquanto vocês procuram aí, hoje começou nas classes de escola bíblica dominical, uma nova série de estudos, está intitulado Ministério Cristão. A revista você pode adquirir na secretaria da igreja ou então na própria classe da escola bíblica. Tá, é muito importante que todos juntos estejamos
numa das classes da escola bíblica para estudarmos esse assunto tão importante e que diz respeito a todos nós. Por isso eu pensei aqui, baseado nesse início, né, desse novo assunto da escola bíblica, o seguinte tema: Ministério Cristão na prática. O que tem a ver com isso? Então, leremos essa porção da palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha tradução e os irmãos acompanham na sua Bíblia. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra, ó Deus, lida. Pedimos que pela ação do Espírito Santo do Senhor, tu possa nos comunicar, ó Pai, aquilo que tu tens a nos dizer a respeito desse assunto, Senhor. Pai amado, nós agradecemos, ó Deus, porque pudemos ouvir a sua voz, ó Deus. Pudemos refletir na tua palavra, Senhor. Esse é um grande privilégio, ó Deus. E também nós temos também a alegria, ó Deus, de receber a revelação dessa palavra por intermédio do Senhor. Eu sei que sou aqui um mero instrumento, ó Pai. Não são as minhas palavras, ó Deus, mas é a tua palavra. Não é a minha persuasão, mas é a persuasão do Espírito Santo, ó Pai, que irá nos falar nesta manhã. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ministério cristão na prática. O que tem a ver com isso? Você sabe o que significa ministério cristão? Sabe para que ele existe? Perguntas fáceis, né? Lógico. Bem provável que todos os que estão aqui nesse recinto e também aqueles que me ouvem pela internet tenham respondido com facilidade essa questão. Mas eu faço mais uma outra. Eu faço mais uma outra pergunta. Você que é um crente em Jesus, acha que tem alguma coisa a ver com o assunto ministério cristão? Vamos refletir nesse texto bíblico lido, esperando que o Espírito de Deus nos ajude a encontrar as respostas de que nós precisamos, né, a respeito desse importante tema. Sabe-se que o livro de Atos é um livro histórico e não doutrinário. Nele nós podemos acompanhar a trajetória da igreja na sua fase embrionária, no cumprimento de uma missão muito importante, uma missão que ali havia sido dada pelo Senhor Jesus. Mas também nós podemos nos inspirar nos princípios aplicados pela igreja na sua vivência em comunidade. Necessariamente nós não precisamos trazer o modelo da igreja do primeiro século para a nossa realidade. Mas os princípios são inalteráveis, os princípios são eternos. A altura do relato bíblico, a que chamamos
do momento da instituição dos diáconos, muitas coisas já tinham acontecido na vida da igreja. Matias, por exemplo, já tinha sido ordenado no lugar de Judas. Pedro já tinha feito aquele discurso extraordinário, através do qual 3.000 almas se converteram ao Senhor. Os crentes já estavam a todo vapor vendendo as suas propriedades e entregando o dinheiro da venda, aos pés dos discípulos para que atendessem às necessidades dos pobres ali naquele momento. Ananias e Safira já tinham experimentado a morte por terem desobedecido o Espírito Santo, por ter mentido ao Espírito Santo. Dentre outras coisas, os apóstolos, inclusive, já estavam sofrendo ali perseguições tremendas, alguns deles já haviam sido presos. Significa dizer que a igreja estava ali a todo vapor, a igreja estava crescendo, a igreja estava se desenvolvendo, embora enfrentando perseguições e dificuldades. Não bastassem os problemas externos que a igreja estava ali sofrendo, aparecia ali um problema interno. E o problema chamava-se murmuração. É a queixa, é o mimimi, é o falatório. Eu gosto daquele humorista que se chama Zelezinho, eu não sei quem o conhece aqui. Ele diz que a murmuração é o moído, é aquela coisa que fica ali parecendo que triturando no liquidificador. É o moído, segundo ele diz. A queixa era dos helenistas contra os hebreus. Não se trata aqui de dois grupos onde um está fora da igreja e o outro dentro da igreja. Não, são dois grupos que estavam dentro da igreja. Os helenistas falavam o grego, praticavam os costumes gregos, e os hebreus, alguns deles falavam grego, mas eles preferiam a língua aramaica, uma língua semítica. E aqueles grupos estavam ali, na mesma igreja, fazendo parte de uma mesma realidade, vivendo a mesma comunidade de fé. E qual foi a murmuração dos helenistas? Que as viúvas deles, as viúvas dos helenistas, estavam sendo desassistidas pela igreja. Só que a igreja, amados irmãos, tinha um ministério importante que comandava a comunidade dos discípulos, que era o ministério apostolar, ou ministério dos apóstolos, ou ministério apostólico, composto pelos 12 homens. Os apóstolos tinham a incumbência de proclamar a palavra de Deus, que era um ministério fortíssimo ali, mas eles também, de acordo com Atos 4:35, eles praticavam o serviço de assistência social. Eles faziam também o trabalho que Gilson faz, o irmão Gilson faz hoje. Então eles estavam muito atarefados. Eles estavam muito cheios de atividades, enquanto os helenistas estavam ali murmurando no meio daquela igreja, no meio daquela congregação. O que a gente observa aqui é que os helenistas não procuraram a liderança da igreja para tratar do assunto. Eles preferiram manter-se queixosos e sempre apontando o dedo para os outros, sempre apontando o dedo para os hebreus. Eles identificaram ali um problema legítimo, um problema real. Aquele problema realmente existia, porque as viúvas dos helenistas possivelmente tivessem sido aquelas mulheres que chegaram da dispersão, que eram gregas, e que de certa forma estavam havendo ali uma certa discriminação
distribuía alimento para as viúvas dos hebreus, mas não fazia o mesmo para as viúvas dos helenistas. Então era um problema real. Eles identificaram um problema legítimo, mas eles adotaram posturas desagregadoras. E o que eu pergunto aqui para os irmãos é o seguinte: mas os helenistas também não eram a mesma igreja? Eles não eram só da mesma igreja, eles eram a mesma igreja. E por que eles se limitam em apontar as falhas sem dizer que podiam ajudar? Por que eles não se colocam à disposição para ajudar o ministério apostólico, ao invés de ficarem apontando as falhas? Alguns estudiosos consideram que, a partir de outras evidências, as queixas dos helenistas tinham a ver com um problema muito mais sério. É que os cristãos estavam divididos em dois grupos. Era como existissem duas igrejas num lugar só, uma se opondo à outra. Tenho aprendido, amados irmãos, que não se resolve problemas difíceis com soluções fáceis. Ou seja, com soluções que não nos custem absolutamente nada, que não nos custe tempo, que não nos custe trabalho, que não nos custe suor, que não nos custe planejamento, que não nos custe muita oração, que não nos custe o diálogo, a humildade. A solução mais fácil, às vezes, pode se caracterizar na tentativa de desqualificar aquele que é nosso irmão e que é o suposto adversário. Pode se caracterizar em relegar as pessoas, em deixá-las à margem, fora do processo. Deus nunca desejou que ocorresse isso no seio da sua igreja. A solução difícil também pode ser aquela em que alguém no cargo ministerial, ele desce do pedestal, abdica do seu orgulho, quebranta o coração, se humilha diante de Deus, considera o outro como irmão, perdoa-lhe, ajuda a restaurar relacionamentos, porque age com misericórdia, age com graça, age com compaixão. Foi nesse propósito que os apóstolos agiram, e eu acho isso importantíssimo, irmãos, aqui para a nossa reflexão. Eles ali estavam como que acuados, assoberbados de tantas atividades, de tanto trabalho, mas eles agem dentro de princípios que podemos aqui observar e trazer para a nossa prática ministerial. Isso nos mostra que eles eram homens sábios e nos mostra que eles eram homens de Deus. A gente aprende na Bíblia que a estreia para ser sábio é temer a Deus. Quer ser sábio? Então começa temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando se age de forma insensata, os conflitos tendem a se avolumar. É aquilo que diz a palavra de Deus, né? Que a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. O que os apóstolos fizeram então? O texto vai dizer que os apóstolos convocaram uma assembleia, a Assembleia dos Santos, a Assembleia da comunidade dos discípulos. E eles disseram: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Na fala dos apóstolos, aparece a palavra diaconel.
no grego, com K, que significa servir. Na nossa língua, nós traduzimos essa palavra para o verbo servir. Em Mateus capítulo 4, versículo 11, após a tentação do diabo, Jesus recebeu ali a visita dos anjos que foram ali praticar diaconéu. Os anjos foram ali servir a Jesus. Portanto, diaconéu significa, em síntese, ser um servo. Encontraríamos aqui outros significados, mas eu quero sintetizar dizendo que diaconéu significa ser um servo. Daí vai surgir, no nosso português, a palavra diácono. Ali, irmãos, se formaria um ministério, diaconia no grego, que tinha a responsabilidade de cuidar da assistência social. O objetivo, como já vimos, era liberar os apóstolos para se dedicarem o quê? À oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos não estavam indicando que o ministério da palavra e a oração fossem mais importantes do que a assistência social, não. Eles estavam dizendo que ambos os ministérios precisavam ser priorizados no contexto da igreja, por isso, tinham que se dedicar uma atenção especial. Diaconia ou ministério, portanto, surgiu ali para atender uma necessidade. É interessante o surgimento de ministérios na igreja para atender às necessidades, porque Deus não vai fazer aquilo que é dever da igreja. Deus não vai enviar anjos para fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Portanto, se percebermos uma lacuna, seja em que área for, se formos despertados para uma necessidade legítima, que não façamos como os helenistas, mas que entremos em ação. Porque eu e você somos a mente de Deus, somos os olhos de Deus, somos a boca de Deus, somos os braços de Deus, somos as mãos de Deus, somos as pernas de Deus para abençoar vidas. Aqui na igreja nós temos vários ministérios. São tantos que, se eu fosse citar aqui, eu demoraria um bom tempo, por isso não vou fazer. Para quem não sabe, recentemente foi criado na igreja um ministério de visitação. Tem sido uma bênção. Alguém já disse que a igreja é o único exército que deixa os seus soldados feridos para trás. Mas essa não é a realidade nossa, depois que foi criado o ministério de visitação. Pessoas que estavam esquecidas, que estavam perdidas no tempo, muitas delas, por estarem sofrendo alguma enfermidade, têm tido a oportunidade de serem tocadas pelas mãos de Deus, pelas mãos das irmãs e dos irmãos que fazem parte desse ministério. Antes disso, já tínhamos formado também o Ministério da Saúde Emocional, ofertando gratuitamente serviços psicológicos, gratuitos às pessoas. Grande bênção, já estamos em 40 atendimentos mensais. São frentes de trabalho, serviços de amor, ministérios, diaconia, sendo construídos ainda hoje, a partir das necessidades identificadas. Essa é uma das formas, tem sido uma das formas de nós vivermos igreja do Senhor.
Porém, amados, deve-se entender que o dínamo de Deus, o Espírito Santo de Deus, se revela quando o nosso olhar, quando o nosso ministério estiver focado não nas tarefas, não nas coisas, mas focado nas pessoas. Deus quer abençoar pessoas. Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo agentes da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus abençoaria todas as famílias da terra. E nós hoje damos continuidade ao cumprimento dessa promessa de Deus, quando nós agimos pensando nas pessoas. Percebe-se então, irmãos, que os apóstolos contornaram a situação no seu ministério com muito zelo, com muita responsabilidade, com muita sabedoria, porque eles tinham em mente o foco nas pessoas. Deus ama as pessoas, Deus não ama coisas. Foi nessa visão que os apóstolos agiram. Eles não foram radicais nem autoritários. Eles reuniram os crentes em assembleia e disseram: irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Era a igreja tentando encontrar solução para os seus conflitos, para as suas dificuldades. Alguns dizem que parece provável que os nomes escolhidos tenham sido gregos, porque esses nomes que foram citados são nomes de origem grega. Então, o que leva a gente a supor que os 7 homens foram escolhidos entre os helenistas. Olha que coisa fantástica. Olha que bênção de Deus. Então, se procedendo essa informação de que os queixosos acabaram contribuindo para a solução do problema, e por escolha, diga-se de passagem, da igreja, podemos dizer que ali aconteceu o milagre do que eu chamo o milagre da concordância. Percebam que a proposta agradou a comunidade cristã. Ou seja, os crentes entraram em concordância com a palavra dos apóstolos. Foi nesse espírito de concordância, meus irmãos, que os apóstolos, juntamente com a igreja, concederam aos helenistas, aqueles que, se olhado sob a ótica humana, seriam opositores, seriam adversários, pois a eles foi concedida a oportunidade de eles servirem a Deus no ministério diaconal. Glória a Deus, princípios de Deus para a nossa vida. Ali se observa também o espírito de uma igreja que optava em viver os mandamentos recíprocos de uns aos outros, de amar uns aos outros, de considerar uns aos outros, de respeitar uns aos outros. E ali eles escolhem homens com um perfil. Qual o perfil que aqueles homens deveriam ser? Teriam que ser qualquer pessoa? É o ministério de assistência social, é o ministério para atender às necessidades das pessoas. Então, bota qualquer pessoa. O princípio aplicado não foi esse, irmãos. Os 7 homens tinham que ser moralmente equipados, de boa reputação, espiritualmente equipados, cheios do Espírito Santo, e mentalmente ocupados, cheios de sabedoria. A palavra sabedoria para o nosso vocabulário, e me chama muita atenção nessa questão, se origina da palavra latina sapere. Por isso ela vem assim meio empobrecida de significado. Quando a gente vai para a palavra sofia lá no grego, que é a palavra que nós traduzimos para sabedoria, a gente vai ver que ela fica mais encorpada, ela fica mais expressiva nesse contexto em que os apóstolos queriam
que aqueles homens fossem cheios de sabedoria. Por exemplo, significado de Sofia: inteligência ampla e completa. Aqui não diz respeito àquela pessoa culta, aquela pessoa que tivesse vários diplomas, não. Era alguém, mesmo que fosse simples, mas que fosse inteligente. Por exemplo, os irmãos aqui, por acaso, e se conhecerem, pode levantar a mão para sinalizar, conhece o homem da caneta azul? Só levantando a mão para... Você conhece o homem que canta aquela música da caneta azul? Conhece? Olha quanto de gente aí conhece, está vendo? Já temos fã aqui na igreja do homem da caneta azul. Irmãos, se vocês ouvirem aquele homem falar, e ouviram a entrevista dele, Tiago, é uma pessoa simplória. Bezerra também já ouviu. Bezerra, ele não levantou a mão ali, mas também é um fã do homem da caneta azul, né? É uma pessoa simplória, mas pense numa pessoa inteligente. Ele já escreveu mais de 20 músicas, mais de 20 letras, né? Mais de 20 letras. O repórter perguntou para ele: vem cá, agora que você se tornou famoso, e o cara está famoso no Brasil todo e no exterior, diga-se de passagem. Perguntaram para ele: vem cá, agora que você ficou famoso, você vai deixar o seu emprego? Ele falou: não, a fama é passageira. Meu emprego eu preciso para o resto da vida. O cara é dessa inteligência a que se refere os apóstolos quando quer homens inteligentes na condução da assistência social. Sofia vai significar também seriedade e prudência adequada na relação com pessoas descrentes. Olha que coisa fantástica que a gente não vê isso no significado da palavra sabedoria na nossa língua. Habilidade na administração dos negócios. Lógico, era uma coisa lógica. Ora, os discípulos recebiam o dinheiro daqueles que vendiam bens para distribuir com os mais pobres. Aqueles 7 iam lidar com dinheiro a partir daquele momento. Então, eles tinham que ter a sabedoria para lidar com os negócios. Conhecimento e prática dos requisitos para uma vida devota e justa. Sabedoria de Deus que se evidencia no planejamento e execução dos seus planos. Então, a gente vê aqui que o padrão de Deus se mostra presente nesse momento, porque o padrão de Deus é elevado. O padrão de Deus é o padrão da sua santidade. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13, vai dizer sobre os requisitos, as qualificações do servo de Deus no serviço cristão: ser honesto e sábio nas decisões, não de língua dobre, temperante, bom administrador das possessões, deve ser o primeiro a ser testado para saber se tem o dom para a tarefa, deve ser homem de fé, irrepreensível, monógamo ou monogâmico, homem, marido de uma só mulher, deve governar bem seus filhos e sua própria casa. Mas há, meus queridos irmãos, um equívoco de imaginar que aqui são qualificações para quem é líder. Há um equívoco. Ou apenas para quem ocupa um cargo de liderança. Não é isso. São requisitos primários para todo seguidor de Jesus, para todo discípulo de Cristo. Antes de ser um líder, o cristão precisa ser um discípulo de Cristo. Como discípulo, pressupõe que ele já esteja preparado. Procura apresentar-te a Deus como desaprovado. É isso? Aprovado. Muito mais que isso, a igreja primitiva já nos direcionava, meus irmãos, para entendermos que o Senhor quer usar homens e mulheres simples para transformá-los em pessoas extraordinárias no reino de Deus. Como foram esses homens? Como foi Estevão? Como foi Filipe? Homens que depois passaram a ocupar a mesma atividade dos apóstolos na ministração da palavra. Os apóstolos apresentaram a proposta,
mas foi a igreja que tomou a decisão. Era uma igreja democrática. Veja se a gente consegue se identificar com essa igreja. A igreja tomou a decisão em assembleia, olha, coisa maravilhosa. A igreja agiu de maneira democrática, porque os apóstolos colocaram a proposta. Há apoio? Há apoio. Então a proposta é essa. A igreja agiu de forma autônoma, porque não dependeu de nenhum outro poder para tomar aquela decisão. Eu diria que parece até uma igreja batista, né? Parece até uma igreja batista. Mas não é isso, amados, não é isso. Antes de sermos batistas, de pertencermos a uma religião, nós somos primeiramente filhos de Deus por adoção. Nós somos discípulos de Cristo. E por isso, nós nos identificamos com essa igreja que estava lá na sua fase embrionária. Isso é algo, para mim, tremendo. Eles escolheram 7 homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. A escolha de 7 homens estava em consonância ali com o costume judaico de nomear grupo de 7 homens para atividades específicas. Por isso, não era intenção de Lucas de se referir aos 7 como diáconos. A tarefa deles não tinha ali um nome formal, o grupo dos diáconos, o grupo que iria agora praticar a diaconia. Diácono foi a melhor tradução que nós encontramos para o verbo servir, como já disse, que é a palavra diaconel no grego. Tendo sido escolhidos, a Bíblia vai nos dizer que em seguida aqueles nomes foram apresentados aos apóstolos e estes oraram com imposição de mãos. Aqueles irmãos, pelo que se percebe, transformaram um problema num verdadeiro banquete espiritual para a glória de Deus. Que grande princípio, que grande exemplo para nós nesse século 21, irmãos. Um grande aprendizado como devemos agir como diáconos, como servos do Senhor em nossa vivência prática. Quero aqui seguir para os finalmente, concluindo com 2 pontos para a nossa reflexão final. Primeiro ponto, pode ser que alguns estejam dizendo assim: ah, meu Deus, eu não exerço cargo de liderança, eu nem trabalho em nenhum ministério da igreja, logo, o que eu tenho a ver com isso? Mas tem sim, meus amados irmãos. Você tem, e eu também tenho a ver com esse assunto. Deus nos concede dons. E além disso, não vai precisar de dons alguns ministérios particulares que Deus já nos deu. Atentem bem para isso. Você não precisa de dom. Ah, eu não sei ainda qual é o dom que Deus me deu para eu fazer algum trabalho. Eu vou deixar com você aqui pelo menos 3 ministérios que Deus já te deu. É como se Ele dissesse assim: vai que a bola é tua. Vai nessa que, se depender de mim, eu vou dar para você todo o ânimo para você realizar esse ministério. Você e eu devemos ser um cristão servidor. Servir uns aos outros. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
para servir uns aos outros, não precisamos de dom. Nós temos que ir e servir. Nós temos que praticar o diaconel. Nós temos que fazer exatamente como a palavra nos pede para que seja feito. 2, você e eu temos um ministério sacerdotal. Primeira carta de Pedro 2,9. Nós somos nação santa, nós somos povo adquirido por Deus, mas também nós somos o quê? Sacerdócio real. Nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, mas nós somos sacerdotes 24 horas por dia. Somos ministros de Deus 24 horas por dia. Então, comprometamos em fazer discípulos para Jesus, a partir daqueles que estão em nossa casa. Você e eu temos o ministério da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Nos proponhamos, então, a abençoar vidas, anunciando a verdade de Deus, que conecta os homens ao Senhor. Então, queridos irmãos, que apliquemos em nossos corações aquela palavra de Colossenses, capítulo 4, versículo 17. Cuide em realizar o ministério que o Senhor te deu. Cuide em realizar o ministério que o Senhor te deu. Eu proporia a gente até falar isso na primeira pessoa do singular, apontando para nós mesmos. Eu vou realizar o ministério que o Senhor me deu. Vamos dizer juntos? Eu vou realizar o ministério que o Senhor me deu. E posso transformar essa porção da palavra de Deus numa pergunta para você interagir com quem estiver aí perto de você. Você tem cuidado em realizar o ministério que o Senhor lhe deu? Pergunta para as pessoas que estão próximas aí. Você tem cuidado em realizar o ministério que o Senhor lhe deu? Pode perguntar, não tem vergonha não, irmãos. Os irmãos estão assim bem envergonhados. Segundo ponto e último, para a gente encerrar, meus queridos. Eu sei que o calor aqui está demais. Queremos continuar construindo em nossa igreja local uma linda história. Portanto, não queremos ser igreja de 2, de 3, de 4 ou de mais grupos. Não queremos ser igreja dos que trabalham, igreja dos que criticam. Não queremos ser igreja dos clérigos, igreja dos leigos. Não queremos ser igreja dos fortes, igreja dos fracos. Não queremos ser igreja dos ricos e igreja dos pobres. Não queremos ser igreja dos sábios, igreja dos indoutos. Porque não queremos ser igreja que se fragiliza nas suas divisões e assim compromete e assim prejudica a obra de Deus, o serviço de Deus. A igreja que nós precisamos ser e a igreja que nós já somos está lá na carta aos Efésios, capítulo 4, de 2 a 6. Os irmãos depois abram e lêem, mas eu não vou fazer a leitura. O que eu vou dizer está lá nessa porção da palavra de Deus, carta aos Efésios, capítulo 4, de 2 a 6. Queremos ser igreja humilde e amável. Queremos ser igreja que tolera os outros em amor. Queremos ser igreja unida no Espírito pelo vínculo da paz. Pelo alto preço que Jesus de Nazaré pagou na cruz do Calvário em nosso favor, nós somos mais do que vencedores
por aquele que nos amou. É por isso, e somente por isso, que nós somos igreja de um só corpo. Somos igreja de um só Espírito. Somos igreja chamada para uma só esperança. Somos uma igreja de um só Senhor. Somos uma igreja de uma só fé. Somos uma igreja de um só batismo. Enfim, nós somos igreja de um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Que nos juntemos, amados, na concordância para o diaconel, na concordância para servir a Deus sempre, através dos ministérios, ou sendo o próprio ministério nas mãos do Senhor. Amém? Não deixemos de fazer a nossa matrícula na EBD para aprendermos mais sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e assim estaremos nos despedindo do culto dessa manhã. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, nós agradecemos, ó Pai, pela palavra que foi ministrada, ó Deus. Agradecemos porque temos aqui nesse lugar, nesta igreja, muitos servos, muitos irmãos preparados para fazer a Tua obra. Glorificamos ao Senhor pela motivação que nos tem dado, ó Deus, pela direção que nos tem dado, ó Pai. Bendizemos o Teu nome, ó Pai, pelo serviço voluntariado de cada irmão que tem se colocado à disposição para fazer a obra do Senhor nesse lugar. Tira de nós, ó Pai, toda vaidade, Senhor. Tira de nós, ó Pai, qualquer espírito, ó Pai, que não seja do Teu agrado na realização desta obra. Faça com que, ó Deus, através de nós, como igreja Tua, a Tua obra continua prosperando neste lugar, prosperando, ó Pai, nesta cidade, Senhor, prosperando neste bairro, ó Deus, tudo, ó Pai, para a glória, para o louvor do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Receber um novo coração do Pai. Vamos cantar, enquanto isso, vamos nos confraternizar uns com os outros. Pai de Cristo.